Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este vídeo de oração. Hoje nós vamos entrar com reverência, com fé e com autoridade espiritual na exposição do Salmo 7. Não é um texto para alimentar medo, é um texto para levantar uma igreja que sabe quem é Deus, sabe quem é em Deus e sabe o que fazer quando a língua do acusador se levanta. Aqui não há espaço para derrota, porque a nossa base não é opinião, é palavra. E a nossa bandeira é uma só. Está escrito. Está escrito em Salmo 7, e nós vamos ler com o coração aceso, porque quando a palavra é exposta, a fé é edificada, a mente é alinhada e o espírito se levanta. Antes de qualquer coisa, vamos colocar o Salmo 7 no contexto. O próprio texto diz que é um cântico de Davi, e a tradição do cabeçalho hebraico aponta que foi cantado a respeito das palavras de Cushi, benjamita. Ou seja, Davi está lidando com palavras, com acusações, calúnias, maledicência, distorções. Isso é atual demais. Às vezes a batalha não é contra a espada, é contra a narrativa, contra relatório, contra fofoca, contra sentença falada que tenta virar verdade só porque foi repetida. Mas hoje nós vamos responder como Davi respondeu, não com desespero, mas com oração fundamentada e com confiança no juiz justo. E já no primeiro verso, Davi abre com uma declaração que muda o ambiente. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Salmo 7:1. Ele não começa dizendo, olha o que fizeram comigo. Ele começa dizendo, em ti eu me refugio. Porque o refúgio do justo não é silêncio humano, não é aplauso, não é argumento bem montado, é o Senhor. E isso conversa diretamente com o que está escrito em Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Quando você corre para Deus, você não corre para se esconder de gente. Você corre para se posicionar acima do caos. Agora preste atenção. Davi fala de perseguição, mas o tom não é de vitimização. O tom é de aliança. O Deus que ele invoca é Senhor meu Deus. Isso é relacionamento. Isso é pacto. Isso é identidade. E quem tem pacto com Deus aprende a orar com convicção, como está escrito em Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Confiança não é arrogância. Confiança é saber quem te chamou e quem te sustenta. E Davi continua, para que não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Salmo 7:2. Ele usa a figura do leão para retratar o perigo real. Mas note, ele não está adorando o perigo. Ele está descrevendo o risco e imediatamente colocando Deus como o libertador. Isso nos lembra, 2 Timóteo 4:17. Fui livrado da boca do leão. O mesmo Deus que livra hoje, livrou ontem e continuará livrando amanhã. Ele não muda. Está escrito em Malaquias 3:6. Eu, o Senhor, não mudo. Agora, do verso 3 ao 5, Davi faz algo poderoso. Ele se apresenta diante de Deus com integridade e abre o coração. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Salmo 7:3-5. Isso é forte. Davi está dizendo, Deus, eu não quero livramento sem justiça. Eu quero que a verdade apareça. Irmãos, isso é maturidade espiritual, porque há gente que quer Deus como advogado para defender erro, mas Davi quer Deus como juiz para manifestar verdade. Aqui já podemos conectar com 1 Pedro 2:23, falando de Jesus. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O Salmo 7 aponta para esse princípio.
O justo entrega a causa ao Deus justo. E também conversa com Romanos 12:19. Não vos vingueis, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então hoje nós não estamos aqui para aprender a se vingar. Estamos aqui para aprender a se posicionar no tribunal do céu, onde Deus julga com justiça. Agora eu quero liberar uma oração de ativação aqui, já no início, baseada nessa parte do Salmo 7 e em 1 Pedro 2:23. Ore comigo, com fé, em voz firme. Senhor meu Deus, eu me refugio em Ti, como está escrito em Salmo 7:1. Eu rejeito toda a ansiedade que vem de acusações e perseguições. Eu entrego a minha causa àquele que julga retamente, como está escrito em 1 Pedro 2:23. Pai, sonda o meu coração e as minhas mãos. Alinha-me com a Tua verdade. Se há algo em mim que precisa ser corrigido, corrige com amor e com poder, porque eu não quero vitória fora da Tua vontade. Mas se eu estou sendo acusado injustamente, manifesta a verdade, cala a boca do mentiroso, expõe a trama oculta e levanta o meu nome no tempo certo, em nome de Jesus. Amém. Davi então muda o tom e faz um clamor que é guerra espiritual em forma de oração. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te contra o furor dos meus inimigos, desperta por mim para o julgamento que ordenaste. Salmo 7:6. Preste atenção, Davi não está pedindo para Deus perder o controle, ele está pedindo para Deus entrar em ação como juiz. Levanta-te é linguagem bíblica de intervenção divina. Você encontra isso em Números 10:35. Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Quando Deus se levanta, a confusão se ajoelha. Quando Deus se levanta, o engano recua. Quando Deus se levanta, aquilo que parecia fechado começa a abrir por ordem celestial. E Davi continua: ajunte-se ao redor de ti a congregação dos povos, e por causa deles, volta ao alto. Salmo 7:7. É como se ele dissesse: Deus, mostra publicamente a tua justiça. Porque uma das dores de quem é acusado injustamente é a sensação de injustiça pública, de vergonha exposta. Mas o Salmo 7 nos ensina que Deus é especialista em reverter cenários diante de testemunhas. Está escrito em Salmo 23:5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não é escondido. Deus não te honra em segredo quando a luta foi em público. Ele sabe como restaurar honra. Então vem uma declaração central: o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Salmo 7:8. Isso é o coração do Salmo 7. Deus julga. Deus não dorme. Deus não se confunde com a versão do acusador. Deus não é manipulado por gritaria. Deus é juiz. Isso se conecta com Gênesis 18:25, quando Abraão diz: não fará justiça o juiz de toda a terra? Sim, ele fará. E se conecta com João 5:22, onde Jesus declara: o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Então, quando você ora baseado no Salmo 7, você está colocando a sua causa diante do Deus que julga, e esse julgamento está nas mãos do Filho, Jesus Cristo. Isso é poderoso, porque Colossenses 2:14-15 diz que Jesus cancelou o escrito de dívida e triunfou sobre principados e potestades. Então, no tribunal do céu, o acusador não tem a palavra final. Apocalipse 12:10 chama Satanás de o acusador dos nossos irmãos. Mas a igreja não responde com pânico, responde com sangue e testemunho. Está escrito em Apocalipse 12:11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Agora eu quero que você entenda algo. O Salmo 7 não é uma oração para você alimentar ódio. É uma oração para você abandonar a vingança e abraçar a justiça de Deus. Isso é liberdade.
Porque quando você decide confiar no juiz, você para de carregar o martelo na mão. Você para de viver tentando provar. Você passa a viver para obedecer. E Deus cuida do resto. Davi então diz: acabe-se a maldade dos ímpios e estabelece o justo. Pois tu, ó Deus justo, provas o coração e os rins. Salmo 7:9. Provar o coração e os rins é uma expressão antiga para dizer que Deus examina o interior, as intenções, aquilo que ninguém vê. Então aqui está uma chave. Deus não julga só fatos externos, Ele julga motivações. Por isso mesmo, quando você tem razão, você precisa vigiar o coração. Porque Deus pode te dar livramento e ao mesmo tempo te purificar. Deus pode te defender e ao mesmo tempo te amadurecer. E isso é vitória completa, vitória fora e dentro. E agora, meu irmão e minha irmã, eu libero outra oração de ativação baseada em Salmo 7, 8, 9 e em Salmo 139, 23, 24, onde está escrito: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Vamos orar. Senhor, Tu és o Deus justo que prova o coração e as intenções. Sonda-me, como está escrito em Salmo 139, 23. Eu renuncio toda a amargura, toda sede de vingança, toda palavra dura que eu queira soltar para me defender. Eu escolho o caminho do justo. Estabelece-me, fortalece-me, firma meus passos na Tua palavra. E eu declaro: a maldade não governará minha história. O engano não será a voz final. O Senhor estabelecerá o justo, como está escrito em Salmo 7:9. Em nome de Jesus, amém. A partir do verso 10, Davi começa a construir uma muralha de revelação. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Salmo 7:10. Ele não disse: meu escudo é minha reputação, nem meu escudo é minha estratégia, nem meu escudo é meu dinheiro. O escudo do justo é Deus. E isso conversa diretamente com Efésios 6:16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardo inflamado é palavra carregada de veneno, é acusação que queima, é sugestão que tenta incendiar sua mente. Mas a fé apaga o fogo. E por que apaga? Porque a fé se apoia no está escrito. Davi continua: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Salmo 7:11. Alguns se assustam com essa linguagem, mas entenda, essa ira não é descontrole emocional, é oposição santa ao mal. É o compromisso de Deus com a justiça, porque se Deus fosse indiferente ao mal, Ele não seria bom. A bondade de Deus inclui a sua justiça, e isso se conecta com Naum 1:7. O Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia. O mesmo Deus que é fortaleza para o justo é justiça contra a perversidade. É por isso que o justo não precisa temer. A justiça de Deus trabalha a favor da aliança. Agora, os versos 12 e 13 trazem imagens fortes. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou o seu arco e o apontou. Preparou para ele armas mortais e faz inflamadas as suas setas. Salmo 7, 12 e 13. Isso é a Bíblia afirmando que existe consequência. Deus chama ao arrependimento, mas se a pessoa insiste no caminho do mal, ela entra em colisão com a justiça. E note, o texto diz: se não se converter. Ou seja, Deus dá espaço para mudança. Deus oferece arrependimento. Isso se conecta com 2 Pedro 3:9. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas quando alguém escolhe persistir em destruir, caluniar, ferir, manipular, Deus mesmo se levanta como juiz. E aqui há um equilíbrio espiritual importante para nós. Nós oramos por justiça e por arrependimento. Nós pedimos que Deus interrompa a obra do mal. E se for da vontade do Senhor, que Ele converta o coração do ímpio. Porque nosso alvo não é ver gente cair, é ver o mal parar e a verdade reinar. Está escrito em Ezequiel 33:11. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que se converta e viva.
Então ore assim comigo agora, baseado em Salmo 7, 10, 13 e em Efésios 6, 16. Senhor, eu declaro que o meu escudo está em Ti, como está escrito em Salmo 7, 10. Eu recebo o escudo da fé, como está escrito em Efésios 6, 16. E apago agora todo dardo inflamado, toda acusação, toda calúnia, toda sentença maldita, toda palavra de desânimo lançada contra mim e contra a minha casa. Deus justo, manifesta a tua justiça. Interrompe a mão do opressor, desarma o arco do mentiroso. E eu peço, traz arrependimento onde houver espaço para arrependimento, e traz contenção onde houver persistência no mal. Em nome de Jesus, amém. Agora os versos 14 a 16 revelam uma lei espiritual que aparece em vários lugares das Escrituras. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abriu uma cova e a cavou, e caiu na cova que fez. A sua maldade lhe cairá sobre a cabeça. Salmo 7, 14, 16. Isso é o princípio da colheita. Gálatas 6, 7 declara: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O Salmo 7 está dizendo: o mal é autodestrutivo. A mentira tem pernas curtas. A armadilha volta para o armador. E quando o justo confia no Senhor, ele não precisa sujar as mãos para ver a justiça acontecer. Deus permite que o próprio sistema do mal entre em colapso. Isso também conversa com Esther. Amã constrói uma forca para Mordecai, mas no final, ele mesmo cai no plano que arquitetou e conversa com Daniel. Os acusadores lançam Daniel na cova dos leões por decreto injusto, mas Deus fecha a boca dos leões e os acusadores colhem o resultado da própria perversidade. O Deus do Salmo 7 é o Deus que reverte sentenças e transforma covas em púlpitos. E eu declaro: aquilo que era para te engolir vai se tornar testemunho. Não porque você é melhor do que alguém, mas porque Deus é juiz justo e guarda os retos de coração. E então, no verso final, Davi encerra com adoração. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 7, 17. Isso é a assinatura da vitória. Louvor antes e depois. Louvor não é prêmio para quando tudo dá certo. Louvor é reconhecimento de quem Deus é. E isso se conecta com Abacuque 3, 17 e 18, quando o profeta declara que mesmo sem fruto visível, ele se alegrará no Senhor. Mas hoje eu quero aplicar isso com uma ênfase. O louvor aqui não é resignação, é celebração da justiça. Davi está dizendo: Deus, eu confio no teu caráter. E quando você confia no caráter de Deus, você consegue dormir em paz mesmo antes do veredito humano. Agora, eu quero costurar o Salmo 7 com outros textos para você entender o mapa completo da palavra. O Salmo 7 fala de refúgio, Salmo 7, 1, e isso ecoa Salmo 91.1, o 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. O Salmo 7 fala de integridade, Salmo 7:8, e isso ecoa Provérbios 11:3. A sinceridade dos retos os guiará. O Salmo 7 fala do juiz justo, Salmo 7:11, e isso ecoa Isaías 33:22. O Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, Ele nos salvará. E no Novo Testamento, isso se manifesta em Jesus, que é o nosso advogado e Senhor. 1 João 2:1 declara: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Repare, o justo. O Salmo 7 diz: Deus é juiz justo. E 1 João diz: Jesus Cristo, o justo. Não é contradição, é revelação. O Deus justo se revela plenamente em Cristo. E por isso, quando você ora o Salmo 7, você também está se alinhando com a vitória da cruz. Porque na cruz, o acusador tentou transformar justiça em condenação. Mas Jesus, o Cordeiro, pagou o preço e desarmou o império da culpa. Colossenses 2,14 diz que ele removeu o escrito de dívida, cravando-o na cruz. Então eu declaro:
Se a acusação que se levanta contra você é mentira, Deus a julga. Se a acusação é baseada em culpa passada, que você já confessou e abandonou em Cristo, ela não tem mais direito legal, porque está escrito em Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nem a do diabo, nem a de pessoas, nem a da sua memória. Nenhuma condenação. Agora, receba essa parte como uma oração de ativação e libertação do peso de acusação. Senhor Jesus, eu me coloco debaixo da tua obra perfeita. Está escrito em 1 João 2:1 que tu és meu advogado. Está escrito em Romanos 8:1 que não há condenação para quem está em Cristo. Então eu recuso a voz do acusador, recuso a culpa reciclada, recuso o medo de represália, recuso a necessidade de provar quem eu sou para todo mundo. Eu declaro, a minha identidade está em ti. Eu sou guardado pelo Altíssimo. Eu sou defendido pelo juiz justo e a verdade do Senhor prevalecerá. Em nome de Jesus, amém. Agora, eu quero aprofundar o Salmo 7 em um ponto que muita gente ignora. Davi não pede apenas livramento, ele pede julgamento. Isso é importante porque há orações que só pedem alívio, mas não pedem transformação de ambiente. E Deus quer te ensinar a orar com governo espiritual. Desperta por mim para o julgamento que ordenaste. Salmo 7:6. Isso significa, existe uma ordem de justiça que Deus já estabeleceu. A palavra já decretou princípios. O céu não está confuso. O céu não improvisa. O céu executa aquilo que Deus ordenou. Então, quando você enfrenta injustiça, você não está pedindo um favor. Você está entrando em acordo com aquilo que Deus já disse sobre justiça, verdade, proteção e aliança. Está escrito em Salmo 89:14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Isso quer dizer que a autoridade de Deus não é aleatória. Ela é fundamentada em justiça. E quando você ora com base na palavra, você ora alinhado com o trono. E aqui eu quero falar com quem está sofrendo perseguição por mentira, por inveja, por competição, por maldade. O Salmo 7 te dá um caminho. Primeiro, refúgio. Salmo 7:1. Segundo, integridade diante de Deus. Salmo 7:3-5. Terceiro, entrega do julgamento ao Senhor. Salmo 7:6-9. Quarto, confiança no escudo de Deus. Salmo 7:10. Quinto, descanso na justiça que retribui. Salmo 7:14-16. Sexto, louvor ao Altíssimo. Salmo 7:17. Isso é uma rota de vitória. Não é teoria, é prática espiritual. Agora, deixe-me conectar com a vida de Jesus para você perceber o espírito do Salmo 7. Jesus também foi acusado falsamente. Está escrito em Mateus 26, 59, 60, que procuravam falso testemunho contra ele. E ainda assim, ele não foi movido por desespero. Ele cumpriu as Escrituras. Ele entregou ao Pai. E no terceiro dia, Deus respondeu com ressurreição. Isso significa, quando o acusador pensa que encerrou sua história, Deus mostra que era só um capítulo. O Salmo 7 é, em muitos sentidos, um ensaio da vitória final de Deus sobre toda acusação. Porque o Deus justo não só absolve o inocente, ele também ressuscita destinos. Então, em nome de Jesus, eu declaro: toda sentença maligna que tentaram escrever sobre você não será o ponto final. O ponto final de Deus é louvor, é justiça, é restauração, é avanço. Está escrito em Joel 2:25, restituir-vos-ei os anos. E se Deus restitui anos, Ele também restitui reputação, restitui paz, restitui honra, restitui direção. Agora eu quero conduzir uma sequência de declarações e oração bem firmes, todas ancoradas na Escritura, para ativação de proteção, verdade e justiça. Pai, em nome de Jesus, conforme Salmo 7:1, eu me refugio em Ti. Eu declaro que minha casa está debaixo do Teu governo.
Conforme Salmos 7:10, o meu escudo está contigo. Então eu declaro que nenhuma palavra lançada contra mim prosperará, porque está escrito em Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Eu condeno a língua mentirosa pelo padrão da tua palavra. Eu declaro que a verdade será vista, a justiça será estabelecida, e eu permanecerei firme, sem baixar ao nível do acusador. Pai, conforme Salmos 7:9, estabelece o justo. Eu peço que o Senhor fortaleça meu caráter, firme minha boca, guarde meus passos, para que eu não reaja na carne. Eu declaro autocontrole, porque está escrito em Provérbios 16:32, que melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, eu não serei governado por impulso, eu serei governado pela tua presença. Senhor, conforme Salmos 7:11, tu és juiz justo. Então, eu te apresento cada situação onde houve injustiça. Eu não preciso dar nome aqui, o Senhor conhece. Eu peço, julga com justiça, revela o oculto, desfaz alianças de mentira, quebra pactos de manipulação, expõe estratégias de difamação e traz à luz a verdade, porque está escrito em Lucas 8:17 que nada há oculto que não venha a ser manifesto. Em nome de Jesus. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. O Salmo 7 também nos ensina a não brincar com o pecado. Porque Davi diz, se eu fiz isto, Salmo 7:3. Ele não assume automaticamente que está certo. Ele se coloca diante de Deus. Então, se hoje o Espírito Santo te convence de algum ajuste, não resista. Arrependimento não é humilhação destrutiva. Arrependimento é porta de promoção. Está escrito em Provérbios 28:13. O que confessa e deixa alcançará misericórdia. A misericórdia não é só perdão, é reposicionamento. E se você diz, mas eu estou certo, eu estou sendo injustiçado, então, o Salmo 7 te dá descanso. Deus julga. E enquanto Deus julga, você continua fazendo o que é certo. Está escrito em Romanos 12:21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso não é fraqueza, isso é autoridade. Porque vencer com o bem é vencer do jeito de Deus, e o jeito de Deus deixa legado. Agora, eu quero ampliar isso para a proteção espiritual, porque acusações não são só humanas, muitas vezes são espirituais. Apocalipse 12:10 chama o diabo de acusador. Então você precisa entender. Algumas palavras vêm de pessoas, mas a inspiração vem do inferno. E você não vence isso com briga, você vence com posição. Efésios 6:12 diz que nossa luta não é contra carne e sangue. Então, em nome de Jesus, eu declaro que você vai parar de lutar contra pessoas e vai começar a lutar em oração e santidade. Você vai responder com escritura. Você vai se mover por direção do Espírito. Ore comigo. Senhor, eu me coloco debaixo do teu escudo, como está escrito em Salmos 7:10. Eu renuncio toda contenda carnal. Eu rejeito todo laço de confusão. Eu declaro que o acusador não terá acesso à minha mente. Eu tomo o capacete da salvação e o escudo da fé, conforme Efésios 6:16-17. Eu apago todo dardo inflamado. Eu declaro paz no meu interior, porque está escrito em João 14:27. Deixo-vos a paz. Eu recebo essa paz como governo, em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos voltar ao verso 12. Se o homem não se converter, Salmos 7:12. Isso me mostra que Deus é paciente, mas Deus não é permissivo. Isso é uma palavra para quem está ouvindo e tem sido instrumento de acusação contra outros. O Salmo 7 é aviso amoroso. Converta-se, pare, porque o caminho da calúnia volta como cova. O caminho da mentira produz dor, como está escrito em Salmo 7:14. Com dores de iniquidade. O pecado promete controle, mas entrega tormento. Só Cristo liberta. Então, se hoje há alguém aqui que precisa abandonar um caminho errado, que essa palavra seja libertação.
Arrependa-se e viva. E para quem foi ferido, eu declaro cura de alma sem vitimismo. Não é coitado de mim, é Deus me levantou. O Salmo 7 não deixa você morar na dor. Ele te empurra para o trono. E quando você vai ao trono, você recebe direção. Às vezes Deus manda você se calar e deixar Ele agir. Às vezes Deus manda você falar com sabedoria. Às vezes Deus manda você sair de um ambiente. Às vezes Deus manda você confrontar com mansidão. Mas em todas as situações, você não decide por emoção. Você decide por palavra. E aqui vai uma ativação de sabedoria, baseada em Tiago 1:5 e no espírito de integridade do Salmo 7. Senhor, está escrito em Tiago 1:5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Eu peço sabedoria agora. Ensina-me a responder, ensina-me a silenciar, ensina-me a agir no tempo certo. Guarda minha boca, porque está escrito em Provérbios 21:23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma. Eu declaro que minhas palavras serão limpas, firmes e cheias de graça. Em nome de Jesus, amém. Agora, eu quero concluir o coração do Salmo 7 com o verso 17, porque ele é o selo. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. Note, Davi louva segundo a justiça. Ou seja, ele louva porque Deus é justo. E quando você aprende a louvar pela justiça de Deus, você se livra da ansiedade de controlar tudo. Você entende que o universo não está solto, existe trono, e o trono tem justiça. Então eu quero declarar sobre você: a justiça de Deus vai visitar sua história. A justiça de Deus vai alinhar papéis, contratos, conversas, bastidores. A justiça de Deus vai separar amizade verdadeira de conveniência. A justiça de Deus vai expor o que precisa ser exposto e proteger o que precisa ser protegido. E quando a justiça de Deus se manifesta, ninguém rouba o crédito, porque fica evidente que foi o Senhor. E para terminar, vamos fazer uma oração final bem sólida, costurando o Salmo 7 com o Salmo 91, Isaías 54:17, Romanos 12:19 e 1 João 2:1. Senhor Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, como está escrito em Salmo 7:17, eu louvo o teu nome porque tu és justo. Eu me refugio em ti, conforme Salmo 7:1, e declaro que habito no esconderijo do Altíssimo, conforme Salmo 91:1. Eu decreto: nenhuma arma forjada prosperará, e toda língua que se levantar em juízo será condenada, conforme Isaías 54:17. Eu não me vingarei, porque está escrito em Romanos 12:19 que a vingança pertence ao Senhor. Eu entrego minha causa ao tribunal do céu e confio no teu julgamento. E eu declaro pela fé: Jesus Cristo, o justo, é meu advogado, conforme 1 João 2:1. Portanto, eu não temerei acusações, eu não temerei perseguições, eu não temerei calúnias. Eu avançarei em santidade, em serviço e em verdade. Eu declaro portas abertas por Deus, honra estabelecida por Deus e paz guardada por Deus. E declaro também: se houver alguém no caminho do mal, que o Senhor interrompa a obra maligna e traga arrependimento, para que a verdade reine e o nome de Jesus seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Eu profetizo sobre você. Você vai louvar segundo a justiça do Senhor. Você não vai precisar se rebaixar. Você não vai precisar se contaminar. Você não vai precisar provar com ódio aquilo que Deus provará com justiça. Permaneça no refúgio, permaneça na integridade, permaneça no louvor, porque o juiz de toda a terra não falha. Está escrito. E se está escrito, está estabelecido.